cansaço, dor de cabeça, tontura, palpitação, sonolência, desmaio podem ser sintomas de um problema que atinge 1/3 da população mundial: anemia. Para tirar todas as nossas dúvidas, convidamos o hematologista Dr. Leandro Pádua. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. Muito obrigado pelo convite a todos os telespectadores, Adriana, e é um prazer estar aqui no teu programa. É muito importante a gente falar de anemia, porque é uma doença que pode mascarar um problema, assim, digamos, simples, como falta de ferro, ou até mesmo doenças graves, como câncer. Sim, claro. A anemia todos esses sintomas que você citou, como dor de cabeça, a queda do peso, o aumento da sonolência, então são sintomas muito simples para o início de anemia, que ela pode desenvolver desde uma deficiência de micronutrientes, que é a deficiência de ferro, pode acontecer em mulheres de idade jovem, adolescentes, e até mesmo doenças mais graves, que são um sintoma inicial de pacientes que podem ter um sintoma inicial como câncer. A anemia pode até levar à morte, né, doutor? Claro. Dependendo do grau de anemia, do avanço, sem uma busca de um médico, seja ele clínico ou hematologista, para uma investigação principal, primária, com um simples hemograma, você pode identificar se aquele paciente existe ou não com um grau de anemia e assim persistir com a investigação das causas para ser corrigida. E assim, se esse paciente não busca essa informação desses sintomas que vem sentindo, ele pode sim, claro, ter a morte. Bom, doutor, por exemplo, essas pessoas que na correria se alimentam só de sanduíches, por exemplo, elas têm uma tendência a ter anemia? Sim, a anemia geralmente não está só relacionada com a deficiência de alimentos, mas os pacientes que têm uma dieta irregular, ou seja, no dia a dia, por exemplo, de São Paulo, que a gente faz um alimento, um almoço rápido, a coxinha da esquina, o sanduíche ou o pãozinho, só um simples na hora do almoço e vai para casa, ela vai engordar e sim, claro, vai depender de alguns nutrientes, de algumas vitaminas que não tem absorção, logo vai desenvolver anemia, mesmo sendo uma pessoa acima do peso. Doutor, hoje a medicina é muito avançada e existem, por exemplo, o teste do pezinho, quando o recém-nascido faz, ele pode detectar determinadas substâncias que podem fazer mal a ele se consumir e fazer com que ele tenha anemia, né? Tem a anemia medicamentosa, a anemia que é feita através até do leite materno? Sim, existem hoje, a grande massa dos pacientes com anemia sempre estão envolvidas com crianças abaixo em torno de abaixo de 2 anos de idade e os pacientes as pacientes grávidas. Então, esses pacientes são a grande massa de pessoas que têm anemia. Nós estamos citando, sempre focando em deficiência de ferro ou alimentação. Então, nesse caso, existem os outros tipos de anemia, que são as anemias hereditárias, passadas de pai para filho, que o teste do pezinho pode ajudar. Esse exemplo é o exemplo da anemia falciforme, mas esse está ligado a uma anemia hereditária, que pode passar de pai, de mãe para filho. O leite materno pode causar anemia? E o leite materno, dependendo da alimentação e assim principalmente da mãe, não que ele vá causar, depende da mãe, da nutrição da mãe. Depende que a mãe consome. Exatamente. Então, parece que existe um ditado muito, um ditado popular que diz assim, o leite da mãe está coalhado, está aguado, uma coisa assim, está diluído, então está faltando nutrientes para essa mãe, que ela não está se alimentando bem, dependendo da dieta da mãe principalmente. E às vezes o medicamento que a mãe está consumindo pode causar também anemia no filho. Exato. Alguns tipos de medicamento, não só nessa faixa etária das mães que acabaram de ter do pós-parto, podem desenvolver alguns tipos de anemia na ingesta de alguns medicamentos que bloqueiam a absorção de alguns nutrientes. Então, dependendo do tipo de medicamento, pode desenvolver não com tempo de momento agudo, em 1, 2 semanas, 2 ou 3 meses,
meses, e sim de um tempo de 6 meses ou mais. Agora, doutor, a Adriana ainda não chegou nessa fase, que o filhinho dela ainda é muito bebezinho, mas chega uma idade da criança que ela começa já a ficar uma pessoa mesmo, né? E aí você percebe... Veja a hora, né? E aí ele começa assim, isso eu não quero, isso eu não como, por exemplo, feijão eu não como, isso aqui, arroz eu não como. E aí a mãe fala assim, ele não come, não adianta que ele não come. Importante, o que faz com essa criança? Então, assim, o estímulo do pediatra no momento neonatal, no momento que a criança tem alta do hospital, o acompanhamento do crescimento, o ganho de peso, as trocas alimentares no desmame do aleitamento materno para a dieta convencional da criança acima de 6 meses, com 1 ano de idade, é fundamental nesse momento. Ela vai fazer diferentes dietas para a criança, para que ela acostume e tenha o sabor, saiba saborear todos os tipos de alimento, desde as frutas mais difíceis, as cítricas, etc., para que quando o filho da Adriana chegar numa idade avançada, ele tiver uma diversidade dos alimentos. Então ele vai comer a verdura, vai comer os legumes, que são os grandes temidos, as frutas, seja elas cítricas ou não, as leguminosas e assim os tubérculos também, com toda a variedade de alimentos, que isso vai fazer com que nós temos a nutrição bem equilibrada. Quais são os alimentos que mais têm ferro? Principalmente o bife de fígado, muito temido por muitas pessoas que abominam isso. Em geral, as carnes, o peixe, feijão. O feijão tem também, mas ele tem uma característica importante de ter ferro. Mas existem, por exemplo, a beterraba. A beterraba tem muito ferro, muito mais que o feijão. O bife de fígado tem mais ferro que o feijão, mas o feijão é importante no nutriente como ferro na absorção também. Agora, doutora, às vezes a pessoa faz essa dieta regrada, equilibrada, come de tudo, faz exercício, mesmo assim tem anemia. O senhor recomenda um exame de sangue periódico? Sim, anualmente as pessoas, Adriana, devem fazer o seu exame periódico. Anualmente, dependendo da condição, se a pessoa é uma pessoa saudável, anualmente, quando vai visitar as mulheres, quando vai visitar o ginecologista, faz o seu hemograma. Um simples hemograma pode mostrar um índice de anemia. As causas dessa anemia é uma outra página a ser investigada. Por outro lado, as pessoas que não fazem essas avaliações periódicas, elas têm que buscar fazer, principalmente as pessoas que têm pressão alta, têm diabetes, têm doenças crônicas, como insuficiência renal, que podem desenvolver anemia em paralelo, e aí a gente já está associando a doenças. Então, esses pacientes são fundamentalmente necessários fazer esses segmentos. Essa é a medicina moderna, a medicina preventiva. Sim, senhora. Quer dizer que a pessoa não tem que ter medo, ao contrário, é bom fazer o exame. Lembre-se que sempre o diagnóstico prévio, ou seja, a análise prévia, o momento antes, sempre preventivo, se a gente tiver a doença antes delas ter se desenvolvido, é sempre mais fácil e melhor para o paciente ser tratado. Por exemplo, já me contaram um caso de uma pessoa que fez esse exame rotineiro, que é muito indicado a partir de quantos anos? Ou não tem idade? Não tem idade. Veja, depois do pós-natal, a criança, assim que a criança nasce, ela tem a avaliação periódica do fator de crescimento, justamente da nutriente, de tudo que ela vem desenvolvendo e se alimentando. E essas crianças, na infância, os adolescentes, pelo fato de você ter mais anemia nessa fase, é importantíssimo você já acostumar isso logo no início. Pois é. Ainda mais você tem as jovens que começaram a primeira menstruação. Então você tem anemia em algumas jovens que tem no período menstrual, tem um hiperfluxo menstrual, que é uma causa fisiológica controlada pelo ginecologista, mas se tem uma anemia também é ajustado pelo hematologista. E essa anemia tem que ser tratada? Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Agora a gente quer falar com o Leão.